Pessoas se complicam na vida por falta de domínio próprio. A falta de domínio próprio é como você cair numa correnteza. E essa correnteza vai te levando sem controle. Como eu estava dizendo, na sexta-feira, morreu um casal em São Paulo, na Zona Sul. O carro deles foi arrastado, caiu dentro do córrego, e até uma imagem meio apavorante, a senhora tentando abrir a porta e sair do carro, mas se ela sai, a água arrasta, e no fim, os dois vieram a falecer. Os nossos impulsos, eles são como essa correnteza. Os nossos impulsos, eles nos levam para o esgoto, nos levam para um despenhadeiro, né? Eles provocam morte. Então, o domínio próprio, ele é extremamente necessário. Quantas pessoas complicam a sua vida por falta de domínio próprio? Você já ouviu histórias de pessoas que deixaram de ter onde morar, perderam a casa por causa de jogo? Já ouviram falar? Né? Pessoas que não conseguem ter a saúde porque não conseguem controlar o seu apetite. São arrastados pelo seu apetite. Pessoas que estragam a sua vida por uma sexualidade desenfreada. Se perdem, né? Ou mesmo questão de vícios, né? Quantos foram tendo casa, tendo cama, tendo tudo do bom e do melhor, numa rua jogados, dormindo numa calçada, porque não conseguem se controlar. Então, talvez você pense que a questão do domínio próprio seja uma questão exacerbada, é para aquela pessoa que está com a vida dela uma droga. Não, você pode ter uma vida muito mais equilibrada, exercitando o domínio próprio. Né? O domínio próprio, ele é central para uma vida bem-aventurada a longo prazo. Porque a curto prazo, a gente é levado pelo arroubo do momento, né? Não, eu vou fazer, eu não vou mais gastar dinheiro, eu não vou mais fazer isso, eu vou fazer o regime, eu vou fazer. Mas a longo prazo não se mantém. Virada de ano, quantos novos propósitos? Que no dia 18 de janeiro já, foi para o beleléu, não é verdade? Então, sem domínio próprio, vitórias, prazeres, lucros e aparência escapam pelo vão dos dedos. Gálatas, daqui a pouco eu vou ler o texto. Gálatas, ele usa a palavra para domínio próprio, que significa ter controle sobre os fortes desejos. Então, o domínio próprio não é para a pessoa que não tem os impulsos, não tem os desejos. É a pessoa que os tem sobre controle. Na língua grega, duas outras palavras. Uma palavra que significa, que é o libertino, aquela pessoa que escolhe de modo proposital o caminho do desejo. Eu vou soltar a franga, vou enfiar o pé na jaca e eu vou viver o que eu tenho para viver. Não estou nem aí. É uma palavra. Há uma outra palavra que fala da pessoa que ela não escolhe, mas ela é arrastada pelos seus impulsos, pela sua impetuosidade. E esse é o risco que nós corremos como crentes, de não escolher de maneira proposital o caminho dos desejos, mas ser levado por isso. Visando enfatizar que domínio próprio não é uma anulação da pessoa, não é uma pessoa que deixa de ser ela, não é sufocar a personalidade. Alguns traduzem, não como domínio próprio, a palavra grega não traduzem como domínio próprio, traduzem como temperança. E eu gosto dessa tradução, porque temperança diz respeito à medida certa. Então você come na medida certa, é alimentação, nutrição. Você come na medida errada, é gula. Você dorme na medida certa, é descanso. Você dorme na medida errada, é preguiça, né? Então,
muito sal na comida é ruim, pouco sal é ruim. É preciso a medida certa. A medida certa. E cada um dos impulsos e desejos deve ser encarado na medida certa. Então o domínio próprio não é uma anulação, não é um não para tudo. É a medida certa para a vida. Gastar dinheiro na medida certa é atender necessidades. Gastar dinheiro na medida errada é consumismo. E aí você vai aplicando a muitas áreas da vida. Bom, sendo que domínio próprio é uma virtude imprescindível, como desenvolvê-lo? Essa é a pergunta. Como desenvolver o domínio próprio, visando uma qualidade de vida que reflita a glória de Deus? E a resposta eu quero encontrar com vocês em Gálatas 5. Abra sua Bíblia. Gálatas 5. Versos 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é, entre outras coisas, domínio próprio. Então, domínio próprio é fruto do Espírito. Guarde isso com você. Os versículos 19 a 21 de Gálatas 5 fala das obras da carne. Então ele lista uma série de vícios que são as obras da carne, né? Versículo 19, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essa lista de vícios são as obras da carne. Aí no versículo 22, ele fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, domínio próprio. Então, obra é aquilo que a carne faz, é aquilo que é natural da carne, nasce da carne, é espontâneo. Obra da carne não depende de exercício, não depende de propósito. Obra da carne é como você cair na correnteza. Você não precisa saber nadar. Ela te leva, ela te joga lá no bueiro, no despenhadeiro, ou seja lá onde for. Mas fruto do Espírito é o que nasce da pessoa como resultado da ação do Espírito Santo. Obra da carne nasce naturalmente em você, nasce não, a tua carne faz, é obra, ela realiza naturalmente, você não precisa fazer nada, dá vazão, ela faz. Fruto do Espírito não, fruto do Espírito nasce como resultado da ação do Espírito Santo. Então, domínio próprio não é algo natural. Você não nasce com essa tendência. Mesmo que você seja uma pessoa extremamente controlada, uma pessoa extremamente reflexiva, ponderada, você não tem o domínio próprio na carne. É uma questão de situação para a falta do domínio próprio aparecer. E aí é que eu gosto da ideia de temperança, porque uma pessoa pode morrer pela sua impetuosidade e ela pode morrer pela sua omissão. Então a falta da temperança pode causar essa situação. O domínio próprio, ele não é adquirido. Ninguém compra domínio próprio. Ele não é adquirido, mas o domínio próprio é resultado da plenitude do Espírito. Paulo, o que é
plenitude do Espírito, é ser cheio do Espírito, é ser controlado pelo Espírito. Em Efésios 5,18, Paulo usa uma imagem para a gente compreender. Ele fala assim: não vos embriagueis com vinho. Se fosse para o Brasil, ele diria, né? Não se embriague de cachaça, de pinga. Mas ele estava falando lá: não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então a pessoa que é embriagada pelo vinho ou pela cachaça, ela é dominada, ela é controlada. Ela na sua embriaguez, ela comete loucuras. Ela bate o carro, ela bate em pessoas, ou então ela fica dormindo e perde a hora do serviço. Ela é controlada pelo álcool. A pessoa que é cheia do Espírito é controlada pelo Espírito. Por isso que ele diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E é na pessoa cheia do Espírito que o fruto se desenvolve. Então, se você tem um problema com domínio próprio, o que você precisa é ser cheio do Espírito. Deus não está dizendo para você, tenha domínio próprio. Ele está dizendo para você, seja cheio do Espírito. E o domínio próprio é fruto, é resultado dessa plenitude do Espírito. Agora, se é assim, como ser cheio do Espírito? Quais são as condições para que o Espírito Santo me encha? E se estamos falando em fruto, nós nos referimos a algo que foi plantado e que foi cultivado adequadamente. Então, para produzir o fruto adequado, há aspectos que nós tiramos e há aspectos que nós acrescentamos. Você tem uma planta, uma árvore frutífera, e você quer que essa árvore produza, então você precisa tirar o mato, você precisa tirar as pragas, você precisa podar, tirar os galhos mortos, os frutos doentes. Então há alguns elementos que você tem que tirar. E há alguns elementos que você tem que adicionar. Você precisa adicionar água, você precisa adicionar o adubo, você precisa adicionar a incidência do sol, colocar aquela planta para tomar sol. Então o bom fruto, ele é o resultado de algo que tira, algo que põe. Na plenitude do Espírito, que produz esse fruto chamado domínio próprio, é da mesma maneira. Há alguns aspectos que você precisa tirar. E o primeiro aspecto que você precisa tirar é o ego. Veja, em Gálatas 5, nos versículos 16, 17... Paulo fala, Gálatas 5, 16, 17, Paulo fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, se você achava que o obstáculo à vida do Espírito é o diabo, não, o obstáculo à vida do Espírito é a tua carne. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, eles são opostos entre si. Portanto, para que a gente possa ter a plenitude do Espírito e o domínio próprio, a gente precisa rejeitar a liderança do nosso ego e render-se à liderança ou ao controle do Espírito. O teu ego são as tuas vontades, os teus projetos, os teus planos, as tuas dores, os teus quereres. A gente vive numa sociedade que desde o Jardim do Éden, não é de agora, desde o Jardim do Éden, acha que se eu escolher o fruto do conhecimento do bem e do mal, eu vou ter uma boa vida. Se a vida for do jeito que eu imaginei, vai ser boa. Mas que engano. Você tem uma visão, você é míope, você tem uma visãozinha desse tamanho, você não sabe o que vai acontecer amanhã.
Você não sabe o que vai rolar na tua vida. Como é que você pode achar de que o teu plano é um bom plano? Que tolice! Que tolice eu achar que amanhã o plano que eu faço para amanhã é um bom plano. Oh, meu Deus, aquele casal estava chegando em casa na zona sul de São Paulo. Eles estavam muito próximos de entrar no portão de casa. A água veio, arrastou o carro, jogou eles e morreram os dois. E o filho ainda diz, eu estava falando com a minha mãe ou meu pai, não lembro bem, no celular, ela falando, olha, a gente está aqui, a água está subindo, a gente não sabe o que fazer. E o filho, mãe ou pai, eu não lembro quem, sai do carro. Daqui a pouco, sumiu o som. Tiago fala, né, que tolice a gente dizer, eu vou lá, eu vou fazer um negócio, eu vou ganhar e coisa e tal. Tiago fala, mas que presunção. Toda presunção dessa é do maligno. Ao contrário, devias dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Então veja, o primeiro aspecto que a gente precisa tirar é o nosso ego. Porque se a gente não se rende, se a gente não sai da liderança do ego, a gente não vai entrar na liderança do Espírito. E a gente não vai ter o domínio próprio. Que necessidade nós temos de fazer aquela oração que Jesus fez no Getsemane? Pai, se é possível, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Muitas vezes, nas minhas imaturidades, eu orava a Deus assim, Deus, seja feita a tua vontade, achando que Deus ia perceber o que eu queria, ia fazer o que eu queria. E aí, quando não dava certo, eu ficava bicudo com Deus, eu ficava frustrado. Mas eu achei que Deus ia, sabe, quase como se Deus perguntasse para mim assim, Paulo, deixa eu pedir um conselho para você, o que é melhor para a tua vida? O que você acha, Paulo? Aí eu vou dizer, Deus, senta aí, anota, que eu vou falar uma vez só, não vou repetir. O melhor para a minha vida é isso, faça isso. Tolice, né? Então, quem não é controlado pelo Espírito é controlado pela carne. Nunca terá domínio próprio. Vai ser arrastado pela correnteza dos seus impulsos. E não pague para ver. Não espere. Outro aspecto que a gente precisa tirar são os nossos pecados conscientes. Eu digo pecados conscientes porque a nossa natureza ela é tão desgraçada. E eu falo desgraçada usando a palavra no seu sentido etimológico. Sem a graça de Deus. É tão sem a graça que você tem pecados que você nem imagina que tem. São pecados que fazem parte da cultura e você nem acha que é pecado, porque todo mundo faz, todo mundo diz, né? Mas há pecados conscientes e é preciso tirar os pecados conscientes através da prática da confissão. Porque 1 João 9 fala que se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. Então, perdão é a ação de Deus de tirar-nos da culpa do pecado e purificação, tirar-nos da sujeira do pecado. Então, se nós confessamos, Deus perdoa e purifica. Como é que o Espírito Santo vai habitar numa casa imunda? Você que é um pecador, não quer habitar numa casa imunda? Como é que Deus vai querer habitar no templo do Espírito Santo, um templo imundo? Então a confissão precisa ser um exercício constante na vida de quem quer produzir o fruto do Espírito. E quantas vezes eu posso confessar antes de Deus jogar na minha cara? De novo! Pedro achou que 7 vezes. Jesus falou, Pedro, eu não te digo que 7. 70 vezes 7. Jesus falava de uma intenção ilimitada de Deus de conceder perdão ao pecador quebrantado e contrito, porque o número 7 para a numerologia hebraica significa algo completo, algo perfeito. Então Deus estava dizendo o seguinte, olha, eu tenho perdão para você, tantas vezes quantas você tiver um coração quebrantado e contrito. Então é preciso tirar o ego, é preciso tirar os pecados conscientes. Agora, e adicionar? Adicionar o quê? Adicionar o quê? É preciso adicionar as chamadas
disciplinas espirituais ou exercícios para a vida espiritual. Eu vou ler para você, basta você ouvir. 1 Coríntios 9, 25 fala assim: todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. Essa palavra domina é a mesma palavra que está dizendo lá em Gálatas 5, domínio próprio. É a mesma palavra, ekrateia. Então, toda palavra, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Estava brincando com o Diego, né? Falei: Diego, se prepare aí que eu vou chamar você para pregar hoje. Ele não, mas a esposa dele arregalou 2 olhos assim, ó. Né, Jéssica? Não faça isso com o meu marido, pelo amor de Deus. Não, mas é que o Diego, ele é atleta, o Diego corre. Ele corre bastante. Outro dia ele participou de uma maratona de 21 quilômetros. Meu, o cara corre. Né? O máximo que eu consigo correr é da cama para o banheiro. Né? Quando aperta o negócio, ele né, vai correndo. Mas o Diego corre mesmo. Você já deve ter visto ele por aí. Né? Também com esses pernão comprido que ele tem. Né? Como é que é? Eu que sou mentira, né? Porque diz que mentira tem perna curta, né? Então eu que sou tem perna curta, não consigo. Mas o Diego corre. E aí, eu vejo ele treinando. Eu imagino que o Diego, ele exerce algumas disciplinas. Diego, tem algumas coisas que você não come para poder correr? Tem coisas que você não come, né? Tem quantidade que você não come? Isso aqui é demais, não vou comer. Você tem um exercício, uma prática de descanso adequada? De dormir, coisa e tal? E de fazer alongamento e coisa. Faz também, né? O cara é tão fanático que ele estava gripado. Foi correr gripado. Quase morreu, coitado. Quase que a Jéssica fica viúva, né? Veja, o atleta, ele exerce, ele faz exercícios. Ele exerce disciplinas. É o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se disciplina. Para que você possa ter a liderança do Espírito, você precisa assumir exercícios para a vida espiritual. Ou disciplinas espirituais. A confusão acontece quando pessoas acham que disciplinas espirituais são rotinas religiosas. Olha, eu preciso, como um crente, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso ir na igreja. A pessoa acha que são rotinas religiosas. Não, as disciplinas espirituais não são rotinas religiosas. Elas são exercícios que sujeitam a carne ao controle do Espírito. Exercícios que sujeitam a carne. Pergunto para você: a tua carne gosta de orar? A minha não gosta. Oração não é uma coisa que eu faço tão tranquilo como eu chupar um sorvete. A minha carne não gosta. A tua carne gosta? Se a tua carne gosta, parabéns para você. A tua carne gosta de ler a Bíblia? É muito melhor ler uma literatura, essas postagens do Facebook, esses mini, como é que fala? Esses vídeos pequenos, coisas. É muito mais fácil, é muito mais gostoso. Então, a nossa carne, ela não gosta dessas coisas. Até mesmo a adoração. A nossa carne gosta de vir na igreja sentar para adorar? Não, é muito mais fácil sentar no sofá, ligar a televisão e ficar lá. Então, não gosta, a nossa carne não gosta. Agora, quando nós adotamos algumas disciplinas, é com o objetivo de sujeitar a carne. Por quê? Porque é a carne que milita contra o Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito, então eu preciso sujeitar a minha carne, para que a minha carne não seja um obstáculo, não seja um empecilho naquilo que o Espírito está fazendo e quer fazer. O tema das disciplinas espirituais é um tema longo. Se Deus confirmar na minha alma, ainda estou querendo entender isso. Devo pregar uma sequência de sermões sobre isso, né? Não sei ainda se sim ou se não.
Mas o fato é o seguinte: quais são os exercícios conscientes que você tem para colocar a tua carne em sujeição? Ou você come na hora que quer, o que quer, dorme do jeito que quer, na hora que quer, faz as coisas do jeito que quer, de maneira que a tua natureza, de forma que a tua natureza, ela domina você. Eu já vi gente falar, por exemplo, sobre oração. Ah, pastor, não adianta eu vir na reunião de oração se eu não estou afim. Meu amigo, vá fazer as coisas espirituais se você tiver afim. Se eu fizer só o que eu estou afim de fazer, a minha primeira coisa que eu faço é deixar o ministério, deixar a igreja e entregar minha carne a todos os prazeres desse tempo. Então, a disciplina espiritual é uma ação intencional de colocar a carne sob controle. Para quê? Para que ela não seja um obstáculo àquilo que o Espírito está fazendo. Então você não controla o Espírito, você não captura o Espírito, você não fortalece o Espírito. O Espírito é Deus, é Deus. Quem é você para dizer que faz ou deixa de fazer? Quem é você? Agora, a tua carne é o campo aonde você exerce autoridade. Você não exerce autoridade sobre o Espírito de Deus, mas você exerce autoridade sobre a sua carne. Então é preciso adicionar disciplinas espirituais. É preciso também adicionar obediência. Não há como o Espírito te controlar se você não obedecer. Agora, eu não me refiro aqui ao conceito moral de obediência, né? Aquele conceito de que Deus mandou e eu faço, e se eu não faço, eu errei. Eu me refiro aqui a um conceito existencial. A vida, ou ela é impulsionada pela carne, ou ela é impulsionada pelo Espírito. Geralmente, nós somos impulsionados pela conveniência, pela praticidade, pelo prazer, pela lógica. Então nós vamos olhando esses aspectos que nos impulsionam. Será que isso é conveniente para mim? Será que é prático? Dá certo? Será que vai me dar prazer? Será que existe uma lógica nisso? Resistir a esses impulsos e perceber o toque do Espírito é o caminho. Porque o Espírito, ele não conduz a gente na base do pedala Robinho, né? Dá um tapa na cabeça da gente, vai moleque, anda, vamos lá, faz. O Espírito, ele não trabalha com o ser humano na base da violência. Ele trabalha com o ser humano na base do apelo de amor. É como aquela pessoa que chega no ouvido da outra e ela fala, faz isso, faz isso. Se eu não estiver atento, eu não vou perceber a voz do Espírito. Porque o Espírito não vai me picar pelo colarinho e dizer, pô, é aqui, ó. Mas quando você aprende a não resistir aos suaves toques do Espírito, você vai sendo conduzido por ele. Perceber. O Espírito é Deus falando com você. É o GPS de Deus, são os alertas de Deus, é o manual de Deus, é Deus conduzindo a tua vida, de maneira suave. E se a gente não obedece esse toque suave, a gente não é dirigido pelo Espírito. Observe isso. Observe, você vai fazer alguma coisa, tomar uma decisão, resolver uma questão, você senta, ora e fala, Deus, eu preciso do teu toque. E vai caminhar, vai fazer o que você tem que fazer. E observe aquilo que às vezes não parece lógico.
Não parece conveniente, não parece prático, não parece prazeroso, mas dá aquele empurrãozinho. E você fala, olha, eu vou seguir esse impulso. E aí você vai. Depois você diz, foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa. Obediência. É preciso também adicionar fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a evidência de fatos que não se veem. A prova, a evidência. A plenitude do Espírito é um fato que você não vê. Você não tem um espiritômetro que mostra em que ponto que está, se você está com um tanque cheio pela metade, um quarto. Você não tem isso. O Espírito, quando te enche, ele não traz a você arrepios, sensações físicas. A plenitude do Espírito não é uma experiência sensorial. Ou seja, não é uma experiência que apela aos teus sentidos. Não tem a ver com a sua visão, com a sua audição, com o seu tato, com a sua gustação e com o seu olfato. Sentidos. A experiência, a plenitude do Espírito não é uma conclusão lógica, um pensamento. Nem a plenitude do Espírito é uma conquista. Eu fui, eu quis, eu fui, eu fiz. A plenitude do Espírito é uma certeza interior, baseada na fidelidade de quem falou. Quem falou? Eu creio. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Se eu sou filho de Deus, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu preciso seguir esse guia, essa orientação. Aliás, eu usei uma palavra aqui, esse guia, né? É uma palavra muito usada nas religiões de matriz africana, religiões ligadas ao espiritismo. Do guia que leva a pessoa, que revela, que coisa e tal. Você sabe o que é isso que acontece lá? É a obra de engano de Satanás. Porque quem é o nosso guia? É o Espírito. Nós temos um guia espiritual. Nós temos contato com esse guia. Nós recebemos proteção desse guia. Nós recebemos a liderança desse guia. Nós recebemos a revelação desse guia. Mas o diabo, como é todo cheio de inveja e de engano, ele coloca essa linguagem lá. Como se o que estivesse acontecendo lá fosse uma coisa fantástica e maravilhosa. Não, você tem isso. Você tem acesso à divindade, você tem acesso ao espiritual, você tem acesso, né? Isso você precisa crer. Você não pode esperar sentir, nem mesmo compreender. Você precisa crer. E isso é mais ou menos assim. Você tem uma questão para resolver, né? Você orou, pediu a Deus, se rendeu a Deus, falou, Deus, eu preciso da tua liderança, eu quero pedir que o Senhor me dirija. E aí você levanta e vai. E Deus, através dos impulsos interiores, através das circunstâncias, através das pessoas que estão ao teu redor, Deus vai mostrando para você o que Ele quer, o que Ele não quer. Então é preciso uma dose de fé. A certeza, a prova, a evidência de coisas que a gente não vê, mas a gente crê. Paulo, mas a gente não vê nunca. Vê. Sabe o que a gente vê? O fruto. Quando você passa por uma situação e você fala, nossa, eu não acredito, olha como é que eu fui controlado nisso aqui. O fruto. Aí você vê. A evidência de que o Espírito Santo estava controlando a sua vida. Agora, uma pergunta final. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, como eu vou perceber? Como é que eu posso ter a evidência que eu sou cheio do Espírito?
pela qualidade de vida que abunda do fruto do Espírito. Então você vai perceber que é cheio de Espírito, porque a tua vida, ela tem frutos de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O domínio próprio é um aspecto desse fruto. Se você é levado pelos impulsos, você não é dirigido, controlado, cheio do Espírito. Se você não é levado pelo impulso, então sim, você é cheio, dirigido e controlado pelo Espírito. Ou você se rende ao seu ego, ou você se rende ao Espírito. Faça a sua escolha.